Hi, God bless you and welcome to Foundations, your new English course. This is Jeff and it's a joy to be here with you today. Graça e paz, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Inglês para Cristãos, aqui quem fala é o Jeff, e esse é o seu novo curso de inglês chamado Foundations. Nesse curso, você vai aprender inglês através de conteúdo bíblico e dessa forma atingirá o nível básico de fluência no idioma. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, trago para vocês a revisão da nossa aula anterior, onde falamos sobre o alfabeto e deixei um desafio para vocês, onde eu pedi para que você pudesse soletrar algumas palavras, tá? Sendo a mais importante delas ali ao final da aula, o seu próprio nome. Você conclui essa atividade? Você chegou a assistir a aula de número 2? Se você perdeu essa aula, não precisa se preocupar. Vou deixar aqui no card o link para que você, ao término dessa aula aqui, volte lá e assista a aula e possa concluir também essa atividade, tá bom? Bom, dados os devidos recados, vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é a aula de número 3, que falará sobre os números. Os números eles possuem diversas classificações e hoje nós vamos abordar duas principais, tá? Sendo os números ordinais e os números cardinais, e dentro dessa aula vamos nos aprofundar apenas nos números cardinais, ok? Então vamos começar. Primeiramente, vamos entender o conceito de número. Número é um valor aritmético expressado por uma palavra, símbolo ou figura, representando uma quantidade particular e usado para poder contar ou fazer cálculos, mostrando os números em ordem ou para fazer uma identificação. Cardinal numbers. Cardinal numbers, ele vai definir a quantidade de alguma coisa conforme uma lista. Então, por exemplo, número 1, 5, 10, etc. A quantidade de alguma coisa. Já os ordinal numbers, ou números ordinais, são aqueles que vão explicar a posição de alguma coisa em uma lista, como por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Após aprendermos como dizer cada um desses números em inglês, lembrando que hoje é aula somente de números cardinais, tá? Partiremos para os usos essenciais. Então nós vamos entender como que esses números fazem parte da nossa vida, né? Bem como nós podemos fazer aplicação através do estudo bíblico. Ao término dessa aula, você saberá como contar desde o número 0 até o número de 1 milhão. Independente do tamanho do número, tá? Esses 10 números vão ser a base para que você possa utilizar qualquer outro valor depois, tá bom? Ao término dessa aula. Então, vamos começar com os números de 0 a 9. Eu vou falar e você repete comigo na sequência. 0, 0. Note que esse número tem duas pronúncias. Temos ainda a opção O. Mais uma vez. O. Very good. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14.
14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Quando chegamos ao 20, tá? Todos os números eles vão ter o número em questão, no caso 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, e depois o número de 1 a 9, tá? Então ficará da seguinte forma: 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, ou 100, 100. Bem, agora chegamos à casa das centenas, tá? Toda vez que nós chegamos no número a partir do 100, nós vamos falar o 100 mais o número que nós acabamos de aprender até 99. Então, por exemplo, essa aqui ficaria 101. Mais uma vez, 101. Já os demais números das casas das centenas, eles seguirão o mesmo padrão do número anterior. Então ficará 200. Repita comigo. 200. Agora, se fosse 300, 400, 500, então seria o número de 1 a 9 e depois o 100, ficando então o 900 como 900. Por fim, temos o primeiro milhar, que seria no caso a 1000. Repita comigo. A 1000. Poderia, da mesma forma que foi com o número 100, tá? Ser 1000. Tá bom? E segue o mesmo padrão. 2000, 3000, 10,000. Mais uma vez. 10,000. Para finalizarmos, vamos então aos dois últimos números. O primeiro deles é 1 million. Mais uma vez. 1 million. E por fim, temos 1 billion. 1 billion. Bem, finalmente chegamos aos usos essenciais dos números cardinais, tá? Então você vai entender na prática agora como que nós falamos dos números de telefone em inglês, como que nós podemos contar objetos, pessoas ou coisas, como que nós fazemos também a leitura de versículos bíblicos com os devidos capítulos, e por último, no finalzinho, você terá como lição de casa ou como um homework, você vai precisar dar um exemplo, tá bom? Sobre uma outra forma de utilização dos números que não foi abordada aqui. Vamos começar então com os números de telefone trazendo algumas observações importantes. Toda vez que você vê o mesmo número duas vezes, você pode dizer simplesmente double e aquele número.
O mesmo se aplica para quando você encontra o mesmo número 3 vezes. Você vai dizer triple e aquele número na sequência. Uma outra coisa que acontece muito, tá? Na hora de utilizar o número de telefone é trocar o número 0, ao invés de eles falarem zero, eles falam O. Fica mais fácil, fica mais tranquilo de entender. Em outros países que falam inglês, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles podem colocar letras nos números de telefone. E eu vou explicar como isso funciona. Eles colocam o número de telefone e os últimos números eles colocam um nome, por exemplo, para poder facilitar você de guardar aquele número. Vamos a alguns exemplos aqui, tá? Para o número de emergência, como se fosse o nosso 190 aqui no Brasil, lá eles vão utilizar o 911, tá? Então ficaria assim, ó, 911. Repita comigo, 911. Ou eles podem usar o 190 ou 191 ou ainda 090. Como eu havia dito, em inglês pode ser que eles coloquem letras no número de telefone e isso é muito comum de você observar em programas de televisão, tá? Então, um exemplo que eu deixei aqui é do Joel Osteen Ministries. Eles têm um número de telefone e eu vou falar como ficaria esse telefone, tá? 888-567 Joel. Mais uma vez. 888-567 Joel. Ou ainda 888-567 Joel. Mais uma vez. 888-567 Joel. Então, é essa forma que normalmente eles utilizam para poder falar os telefones. Temos ainda um outro exemplo, tá? Que seria mais próximo do que a gente utiliza aqui no Brasil, que seria o seguinte, o número de telefone da forma mais comum, mais corriqueira, tá? Então, um exemplo aqui que eu deixei foi o telefone do Uber. Então aqui tá assim, ó, 11-944-88-3478. Vamos lá de novo. 11-944-88-3478. Quando falamos de contagem de objetos, de coisas, é a forma mais comum que nós vamos encontrar os números, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e aí a gente entende como que eles ficariam. Então, nós temos aqui a seguinte expressão: 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 loaves of bread and 2 fishes. Próxima expressão: 450 prophets of Baal. 450 prophets of Baal. E aqui a última frase de exemplo: I have 7 Bibles, 5 in Portuguese, 1 in English, and 1 or another in French. Então, vamos lá mais uma vez. I have 7 Bibles, 5 in Portuguese, 1 in English, and other or another in French. Bom, dentro dos nossos estudos não podem faltar atividades que envolvam diretamente a Bíblia. Então, vou trazer aqui para você a leitura de capítulos e versículos, como que eles fazem em inglês, tá? Não necessariamente citando a palavra capítulo ou versículo. E toda vez que você for estudar a Bíblia, seja para explicar alguma coisa que está baseada nas Escrituras, ou somente para poder fazer a leitura mesmo do texto para meditação, você vai precisar usar os capítulos e versículos para saber que texto que você está lendo. Então, dando alguns exemplos aqui, se eu fosse pedir para você fazer a leitura do Salmo 91 agora, eu poderia falar assim, ó: Open your Bible in Psalms 91, verse 7. Open your Bible in Psalms 91,
verse 7. Se eu estivesse, por exemplo, pregando ou explicando alguma coisa para alguém e eu quisesse dizer assim, a Bíblia diz no capítulo tal, verso tal, eu poderia usar como exemplo assim, The scripture says in John chapter 8, verse 32. Então ficaria assim. The scripture says in John chapter 8, verse 32. Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, poderia dizer assim, se você ler sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no verso de número 7, você vai encontrar a verdadeira paz. Então, isso em inglês ficaria mais ou menos assim. If you read the Word of God in Philippians chapter 4, verse number 7, you will find the real peace. Repeat after me. If you read the Word of God in Philippians chapter 4, verse number 7, you will find the real peace. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Agora eu vou precisar da sua ajuda para que possamos completar essa atividade. E como vai ser? Você vai comentar aqui embaixo uma forma de utilização dos números no dia a dia no qual eu não comentei, seja falando sobre dinheiro, sobre calendário, alguma forma que eu não abordei aqui para que nós possamos fazer a parte de número 2 desse mesmo conteúdo. Lembrando que não vai ser essa próxima aula, eu vou dar sequência explicando o básico de todos os conteúdos que nós vamos aprender e nas partes 2 e 3 vão ser depois que a gente já tiver coberto todo o conteúdo que está programado, tudo bem? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, comentário está aberto para que você possa expressar a sua opinião e junto nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado por chegar até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal e God bless you, see you in the next class.